Havendo quórum, declaro aberta a 27ª sessão ordinária de 2020. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Colegas vereadores, funcionários da Câmara Municipal, ouvintes que nos acompanham pelo portal TV Câmara e também pela rádio, desejo a todos muito boa noite. E nesse momento, convido o secretário da mesa, vereador Éder, para passarmos a leitura, discussão e votação da ata 044 da 26ª sessão ordinária, dia 19 de outubro de 2020. Boa noite a todos. Às 19 horas do dia 19 de outubro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão ordinária de número 26 do ano corrente, sob a presidência de Sua Excelência o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a leitura, discussão e votação das atas 42 e 43, atas que foram aprovadas por unanimidade. No primeiro expediente, leitura dos requerimentos 64 e 65, leitura das moções 29 e 30, leitura das indicações 147 e 148. No segundo expediente, a palavra foi cedida a cada um dos vereadores para seus respectivos pronunciamentos. Todos os pronunciamentos e demais assuntos tratados na sessão encontram-se arquivados na forma de gravação em vídeo na Secretaria da Câmara, podendo ser acessadas pelo link TV Legislativa. Ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei 42, projeto este aprovado de maneira unânime. Primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica 16/2020, projeto colocado em primeira discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar nesse assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizará na sequência. Os vereadores que estão de acordo com a ata permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata número 44, passando a ata 45 da 19ª sessão extraordinária do dia 19 de outubro. Às 21 horas do dia 19 de outubro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 19 do ano de 2020, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, e com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia. Primeira discussão e votação do projeto de lei 41 de 2020. O projeto foi colocado em primeira discussão e votação e foi aprovado por unanimidade. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestarem nem assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão extraordinária, que se realizará na sequência. Os vereadores que estão de acordo permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 45. Passemos então à leitura, discussão e votação da ata 46 da 20ª sessão extraordinária, também do dia 19 de outubro. Às 21 horas e 10 minutos do dia 19 de outubro de 2020, na sala das sessões da Câmara, teve início a sessão extraordinária de número 20 do ano corrente, sob a presidência de Sua Excelência, o senhor vereador Cleberson José Guimarães Gonçalves, com a presença dos demais vereadores. Havendo quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão com a ordem do dia, segunda discussão e votação do projeto de lei 41. O projeto foi colocado em segunda discussão e votação e foi aprovado por unanimidade. O presidente declarou que, não havendo vereador se manifestar em assunto a tratar, convocou a todos para a próxima sessão ordinária, que se realizará no próximo dia 26 de outubro de 2020. O presidente declarou encerrada a sessão, cabendo a mim a lavratura da presente ata, que, após lida e aprovada, subscreverei juntamente com os líderes das bancadas partidárias. Os vereadores que estão de acordo, por favor, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata 46. Passando a um requerimento. Requerimento número 66, vereador Luiz Cláudio Barros Magalhães, Luiz Paçoca. O vereador vem, por meio deste, requerer as seguintes informações atualizadas com relação ao projeto Águia. Qual o número de pessoas atendidas? Orçamento no ano de 2020 para o projeto, número de recuperados, previsão orçamentária para o exercício de 2021, disponibilidade de vagas, cópia do descritivo do projeto Águia, finalidade de fiscalização e acompanhamento. Os vereadores que estão de acordo com o requerimento, por favor, permaneçam como estão.
Declaro então aprovado o requerimento 66. Passando a duas portarias. Portaria número 29. Determina a data das sessões ordinárias para o mês de novembro. A mesa da Câmara Municipal de Itaiandu, no uso de uma de suas atribuições legais, resolve. Em concordância ao artigo 145 do Regimento Interno da Câmara, ficam estabelecidos os dias 9, 23 e 30, às 19 horas, para sessões ordinárias do mês de novembro. Portaria número 30. A mesa da Câmara Municipal de Itaiandu, no uso de uma de suas atribuições legais, considerando que não haverá expediente na Prefeitura nos dias 30 de outubro e 2 de novembro, decreto 4545, considerando que o Legislativo Municipal necessita disciplinar a matéria, não haverá expediente na Câmara Municipal nos dias 30 de outubro e 2 de novembro de 2020. Passando a 3 indicações. Indicação 149 do Luiz Paçoca. Vereador solicita que a Prefeitura providencie conserto e manutenção da calçada que dá acesso à quadra localizada à rua Coronel Arthur Tibúrcio, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Vila Carneiro. Indicação 150. Luiz Cláudio Barros Magalhães. Vereador solicita que a Prefeitura providencie o corte de 2 árvores, cortes já autorizados pelo CODEMA, na Praça Vereador Milton Cunha, na rua Coronel Arthur Tibúrcio, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Vila Carneiro. Indicação 151, Luiz Cláudio Barros Magalhães. Vereador solicita à Prefeitura que providencie a adequação dos quebra-molas localizada em frente à Praça Vereador Milton Cunha, na rua Coronel Arthur Tibúrcio, próximo à ponte que dá acesso ao bairro Vila Carneiro. As indicações serão encaminhadas ao chefe do Poder Executivo. E vamos iniciar o segundo expediente. Cada vereador tem até 5 minutos para fazer as suas considerações. Iniciando pelo líder do governo, o vereador Manuel Vicente da Fonseca. Boa noite, senhor presidente, Cleberson, doutor Rafael, nosso assessor, Éder, secretário, colegas vereadores, nossos colegas servidores João Paulo e Fernando, ouvintes da Terras Altas, internautas que nos acompanham, em especial a dona Zezé, mandar um grande abraço a ela. Bem, primeiramente gostaria de falar a respeito das reivindicações dos taxistas que foram feitas semana passada. Alguns serviços já foram iniciados, melhoria na iluminação, o Marquinhos já andou colocando alguns holofotes lá, e hoje, inclusive, está havendo uma reunião com os taxistas, o prefeito, lá no CVT agora à noite. Então, será discutido todas as reivindicações juntamente com ele, e com certeza depois eu trarei o que foi resolvido. Também a respeito fala do vereador Beni, né, foi passado a retirada da árvore, Bená, mas não sei se já foi até feito, porque, segundo eles, está com uma falta danada de gente, que inclusive alguns da MGF tiveram que uns 3 ou 4 trabalhar de servente, devido à falta de servidores, né? Serviço de manutenção das ruas, depois da quadra do jardim, já foi passado para o responsável, encarregado responsável, né? Limpeza também do vereador Luiz, ali da estrada do jardim, próximo ao Gugu, também já foi passado ao encarregado responsável, né? Quanto ao calçamento de obras que está paralisado ali próximo à quadra, que é recurso do seu deputado federal, amanhã reinicia a obra novamente, deu uma paralisada, amanhã retomam as obras, né? E até dia 30 agora vai ser a assinatura do contrato daquele serviço que eu já havia anunciado que a licitação seria quarta-feira passada, que é a retirada de todo o calçamento da rua Antônio Bustamante da Costa, onde será feito todo o manilhamento de rede de esgoto, água pluvial, né? E depois a recolocação de calçamento com bloquetes. Então, a gente espera que seja o mais rápido possível. A vencedora da empresa foi a Alfa, que é uma empresa que vem atendendo com excelência o serviço na nossa cidade,
né? Também vai ser feito ali a canalização, ali próximo à subida da caixa d'água, pegar início próximo à casa da Vani Barbosa, até a rodoviária, emendando aquele maneamento que passa por dentro do sindicato, e calçamentos de algumas pontas de rua, Amarelinho, lá o Beco do Sr. Reinaldo na Várzea, a última rua do Santo Odila. Então, a gente espera que seja assinado esse contrato o mais rápido possível para que dê início nessas obras. É o que eu tenho a dizer hoje. Uma boa noite a todos e obrigado. Com a palavra o vereador Éder de Almeida, do DEM. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, assessores e servidores da Câmara, também aos munícipes que nos acompanham pelo portal da Câmara ou pela rádio Terras Altas. Primeiramente, falarei aqui sobre alguns serviços básicos. Eu solicitei aqui algumas indicações, mas eu acho que deu um problema aqui no e-mail, mas eu falarei rapidamente delas. Com relação a um calçamento em frente à casa 438, na Avenida Ari Carneiro, na Vila Maria, casa ali do Aloysio da Feira, né? Então eles falaram comigo, e se o senhor puder, Mané Vicente, como líder de governo, levar até o executivo, que ali eles estão argumentando que está empoçando água, tá? Então, não apenas quando chove, mas quando um vizinho vai fazer alguma limpeza, a água está empoçando ali. Segundo eles, já passaram essa solicitação à prefeitura há um tempo. E também fui muito cobrado, próximo à minha residência, com relação ao serviço de capina, varrição e limpeza. Ali no bairro como um todo, na Vila Maria. Ali na Crispim Bonani Pinto, na Ari Carneiro, enfim, ali o pessoal pediu uma intensificação nesses serviços básicos. Com relação também, Mané, se você tiver uma resposta hoje, se não tiver agora, se não tiver hoje, pode ser na semana que vem, com relação ao posto Santo Odila, que alguns moradores falaram comigo que o posto realmente fechou de vez. Você tem essa informação? E com relação aí a algum assunto também que esteve nas redes sociais esse final de semana, com relação à ambulância, em frente à casa de servidor. Estava com o Beni hoje e o motorista da ambulância nos passou a seguinte informação. Eu acredito que todos viram essas publicações no Facebook, mas o que acontece é que o funcionário da ambulância ele fica de sobreaviso no final de semana. São 5 motoristas, pelo que me foi passado, e cada final de semana uma pessoa fica de sobreaviso. Então, se acontecer alguma situação, já está com a ambulância de prontidão, tudo certo, é só pegar e sair para fazer alguma emergência, né? Inclusive, a ambulância que teve a foto tirada lá no sábado, ontem mesmo, né, foi a São Paulo. Então, isso tudo é feito com a anuência, inclusive, da Secretaria da Saúde e também com o crivo do próprio prefeito. Então, no mais é isso. Agradeço a atenção de todos. Me despeço desejando uma excelente semana. Com a palavra o vereador Beni, do DEM. Cumprimento os membros da mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, Fernando e João Paulo, para quem nos acompanha pelo portal da Câmara, pela Rádio Terras Altas. Vou começar falando da semana do lixo zero, que aconteceu no dia 25, no caso foi ontem, até o dia 31 de outubro. Quero deixar aqui meus parabéns para a Tayana chilena, vou comandar um mutirão que fez a limpeza da linha férrea. Começaram com a limpeza do pontilhão até o parque de exposição. Conversei um pouco com ela, ela conseguiu reunir 12 pessoas para fazer essa limpeza. A questão do que foi recolhido, eu não entrei nesse assunto com ela, mas tenho certeza que ela tirou muito lixo dali.
Então, que esse projeto continue, né, não só uma semana, mas para o ano todo, para motivar as pessoas, né, a recolher seu lixo, a não sujar a nossa cidade. Eu passei pela Governador Valadares hoje, tem um monte de lixo ali jogado, vaso sanitário, restos aí de guarda-roupa, né, entulho. Então, assim, eu tinha reparado que deu uma amenizada na questão do lixo no nosso município, mas o lixo vem aumentando de novo. Então, quanto mais pessoas se moverem para mostrar a realidade de como está a limpeza da cidade, mais a gente consegue conscientizar as pessoas. É um trabalho de formiguinha. Não dá para resolver isso do dia para a noite. Mas, com cada um aí tomando esse caminho, igual a Tayana está fazendo, a gente consegue fazer algo melhor para o nosso município. Quero fazer uma indicação verbal de instalação de postes na João Silva Costa, um pouco para frente da residência do nosso colega vereador Ferraz. Ali está bem escuro. E tem até, acho que até antes da sua casa, Ferraz, tem uns postes. Depois, lá para frente, já não tem mais. E já aproveito aqui que foram instalados 32 postes galvanizados e 64 luminárias solar LED. Aproveito para fazer esse pedido, para dar uma estendida aí nesses postes para frente ali do Ferraz, que realmente aquele trecho está muito escuro. Conversei com umas pessoas lá, até eu falei para essa família, eu vou conversar com o Ferraz para a gente junto estar fazendo uma indicação para o executivo. Foram gastos aí R$88 mil com esses postes, e parece que tem alguns locais para ser instalado ainda. Então a gente faz a indicação para que atenda ali aqueles moradores. Por hoje é só, despeço desejando a todos uma excelente noite. Com a palavra o vereador Sérgio Ferraz, do PSDB. Boa noite aos amigos vereadores, a quem nos acompanha em casa. Eu fico feliz com a notícia que eu fiquei sabendo agora há pouco, que o executivo está alinhado lá, conversando com os taxistas, né, podendo tentar achar uma solução para o que eles nos apresentaram aqui, né? Então, a democracia funcionando e espero que os dois lados saiam satisfeitos e que essa conversa tenha bom êxito. Eu fui convidado a participar de uma sociedade com meus cunhados em São Paulo. Eu falei esses dias atrás aqui na reunião a respeito dos produtos da nossa região. Eu gostaria muito que o próximo prefeito, assim como o atual, tem dado força aos produtores rurais, aos produtores da nossa região, que o próximo que ganhar, né, que assumir a prefeitura, que incentive ainda mais, até se possível, porque os produtos nossos são de altíssima qualidade, né? Recebi vários elogios e eu fico orgulhoso de saber que daqui saem muitos produtos, né? E que hoje pequenos produtores amanhã podem se tornar grandes empresários com excelência, né? Temos a Isila, né? Temos a Almeida Guimarães, ali temos vários outros dos Noronhas, tantos outros que eu já citei, o Carlos da Búfala e tantos outros. Me orgulho de poder estar levando esses produtos para São Paulo, lá junto com meus cunhados. A respeito, Beni, dos postes, o ano passado, se eu não me engano, com o Zé Aldair mesmo, estava na época acompanhando com esqueci o nome do rapaz lá de São Antônio, se não me engano, lá de Passa Quatro, e foi solicitado, foi averiguado, foi medido, ali o espaçamento é superior a 50 metros, sendo que eu acho que o tolerado é até 30 ou 35, se eu não me engano,
Por isso que dá a impressão que tá faltando, que não tem poste. E realmente, não tem mesmo. O certo entre esses postes, esses 50 metros, foi pedido para colocar, acho que, se não me engano, um entre a esquina e a minha casa, aí passando a minha casa, outro poste deveria ser colocado, e mais para frente, sucessivamente, mais postes também intercalando, porque é antigo e não clareia suficiente, né? Fica escuro realmente. Foi dito que seriam 2, mas instalaram só um, já melhorou um pouco. Mas para frente da minha casa, realmente ali é muito escuro, facilitando até para furtos, né? A gente que está cobrando da segurança pública aqui mais empenho, e eles cobram da gente também, para a gente cobrar do executivo, que aumente que clareie mais a cidade em vários locais, né? Já melhorou bastante, os 2 trevos já foram iluminados, que antes era um breu total, a subida da Ponte Alta, a pedido nosso, né, de vários vereadores, está iluminado hoje. Eu acredito que com essa implantação desses postes vai melhorar em vários outros setores. Mas reforço aqui, Beni, com você, a necessidade sim de estar aumentando a iluminação naquele lugar ali. Por hoje é só, desejo a todos uma ótima semana. Ferraz, vereador. Com a palavra, o vereador Luiz Cláudio, do MDB. Tá nos dados móveis. Tá. Perder tempo com isso não. Boa noite a todos que nos ouvem. Presidente Clébio, colegas vereadores, funcionários da Câmara. Vou trazer hoje aqui uns pedidos para o líder do governo, se puder trazer a resposta na próxima reunião, que são a respeito das fossas sépticas rurais, saber por que essas obras estão paradas há mais de 40 dias. Foi explicado aqui do calçamento em frente à quadra, que vai retomar. E queria saber também da quadra do bairro Nossa Senhora de Fátima, que também passei por lá hoje, não vi nada de gente trabalhando. Saber também do líder do governo, se pode trazer uma resposta em relação ao termo de ajustamento de gestão. O termo de ajustamento de gestão foi feito por essa administração, tem prazo até o final de 2020 para ser concluído. Então, queria saber se está por acabar, se foi satisfatório o termo para o município, enfim, se puder trazer alguma informação acerca do termo de ajustamento de gestão feito com o Tribunal de Contas. Também em relação à saúde, essa questão do posto do Santo Odila, fui procurado também. Em relação ao mamógrafo, que estamos no Outubro Rosa, saber se ele realmente está funcionando e qual foi a cobertura do Outubro Rosa do ponto de vista de quantitativo de exames que o município fez, exames preventivos. E se não vier a resposta pelo líder do governo, depois eu faço requerimento. Acerca das indicações que fiz hoje, são as últimas indicações que eu faço para esse prefeito. Todas as indicações que eu tiver daqui para frente, eu vou anotando elas e vou entregar para o prefeito eleito durante o período de transição que deve ocorrer aí.
E vou fazer isso porque fiquei muito triste de ouvir aqui na última reunião que o prefeito não está nem lendo as indicações dos vereadores mais. Então, para que eu vou fazer a indicação? Vou anotá-las e entregar ao próximo prefeito eleito. Então, em relação às coisas do governo, a indicação, era isso que eu tinha a dizer. Em relação à semana do lixo zero, o colega vereador Beni já adiantou o assunto aqui. Uma semana que tem suas atividades diminuídas por conta da pandemia, mas, sendo a segunda semana, não deixou de acontecer do ano passado para cá, e dessa vez sobre a direção da Tayana Klumb, minha colega advogada, que juntamente com os voluntários que estão participando, vão executar as atividades do dia 25/10, que foi ontem, e até dia 31/10, que é sábado. Então, tem aqui, eu vou deixar aqui na Câmara, se alguém interessar em saber as atividades do lixo zero, eu vou deixar aqui na Câmara, impresso, toda a programação, no Histories do Facebook também está. Publiquei as ações, então quem tiver interesse de participar ou de conhecer, até porque tem algumas atividades que podem ser feitas, salvo engano, via remota. Então, quem quiser participar dessa semana de conscientização tão importante para o cuidado do lixo da nossa cidade, vai acontecer até dia 31, sábado que vem. E agradecer. Para concluir minha fala aqui hoje, eu quero agradecer as pessoas, as empresas, as fábricas, as granjas, que têm recebido os candidatos nesse período eleitoral, pela oportunidade que nos dão de falar do nosso trabalho, de apresentar os candidatos. Taiandu tem uma eleição aí com 4 candidatos a prefeito, então são várias opções, todas pessoas de bem, que querem o bem da cidade, mas quero fazer esses agradecimentos a essas fábricas, granjas, às pessoas, às comunidades que têm recebido os candidatos nesse período eleitoral para escutar de suas propostas, e também os vereadores que têm sido recebidos pelos 4 cantos da cidade nesse período eleitoral. Então, fica aqui meu agradecimento a toda a população de Taiandu, que dá esta oportunidade aos candidatos que estarão na Prefeitura e na Câmara Municipal na legislatura 2021-2024. Com essas palavras, termino aqui. Luiz Paçoca, MDB 15. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique, do PSB. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora. Oi, alô. Tá saindo. Aí. Alô, aí. Quero cumprimentar os membros da mesa diretora, nosso assessor jurídico, Dr. Rafael, os funcionários da Câmara, João Paulo e Fernando, nossos colegas vereadores, os internautas do portal da Câmara e os ouvintes da Rádio Terras Altas FM, desejando a todos uma boa noite. Inicialmente, quero trazer algumas questões que estão passando e, a princípio, não temos respostas, então é importante sempre retomá-las para que não passe em branco, né? A população precisa desses serviços, a população precisa saber dessas questões que são importantes, são cotidianas, e as respostas não chegam, e muito menos o serviço. Então, eu gostaria de saber a respeito do carro da saúde, que foi postada uma foto no Facebook, que um veículo da saúde foi batido ou aconteceu algum tipo de acidente. Gostaria que o líder do governo, vereador Manuel Vicente, pudesse se manifestar, porque a população tem cobrado e nós não sabemos a resposta do que de fato ocorreu. Sobre também a ponte da Santa Casa, a passarela de pedestres. A obra parou, continuou, já foi finalizada, teve um remendo. Como é que ficou essa situação? Deu certo, não deu? Vai ser seguro?
né? Ainda vai acontecer alguma intervenção, vai ter pintura, como que vai ficar essa situação, né? Que já está, essa obra já está correndo aí há bem tempo, muito maior do que o prazo que foi previsto, o recurso muito maior já ultrapassou o que foi orçado, então a população precisa acompanhar e saber o que está acontecendo, né? Dar essa transparência, por que ficou mais caro, por que está demorando, precisamos prestar contas para a população. Sobre a questão de uma rua no bairro Nossa Senhora de Fátima, no conhecido local Risca-Faca, eu tomei conhecimento através das nossas andanças de que uma rua foi inaugurada e existem 4 bueiros de proforma, ou seja, que não funcionam. Fizeram apenas os buracos, inauguraram a rua e não tem manilha, não funciona. São 4 buracos apenas e eles não funcionam. Não fizeram a canalização, não fizeram a tubulação necessária e inauguraram. Tá? Então eu gostaria de saber a respeito disso. Vou passar o nome da rua, a localidade, para que a gente possa saber como que foi essa situação aí, quando que foi, o que aconteceu, para a gente prestar conta para a população também, porque quando tira a foto e manda para o governo que está tudo certo, não sabem se realmente está, né? Precisa ter uma fiscalização em loco, uma fiscalização no local de fato, para saber se realmente está certo, porque na foto está tudo ótimo, mas quando vai conferir, não é nada daquilo que consta na foto. Então, eu gostaria de ouvir essas respostas também do vereador Manuel Vicente, que pudesse trazer nas próximas reuniões. Também gostaria de parabenizar a equipe do Lixo Zero, que é um grupo de voluntários de Itanhandu, que uma semana por ano realiza um projeto de conscientização a respeito do lixo, para que surta efeito durante todo o ano. Então, mesmo com pandemia, eles continuam se reunindo, colocando em prática muito daquilo que foi discutido no ano passado, e trazendo a mensagem da importância da gente separar o lixo, da importância da coleta seletiva, dos cuidados que a gente precisa ter. Então, é muito importante que o município abrace essa ideia, apoie essa iniciativa, né, para que nós possamos ter uma cidade cada vez mais sustentável. Porque eles separam o lixo, mas quando o caminhão vai pegar, junta tudo de novo e não adiantou nada. Então, nós precisamos ter a contribuição da população, a contribuição da prefeitura, para que nós possamos fazer toda a triagem, todo o que foi planejado por completo, e não pela metade. Então, com essa mensagem dessas cobranças, que a população tanto anseia, necessita, eu encerro a minha fala e desejo a todos uma boa noite. Com a palavra o vereador José Odair Marinho. Senhor presidente, boa noite. Quero cumprimentar os demais membros da mesa diretora, caros colegas vereadores. Quero cumprimentar também a nossa população de Itanhandu, que se encontram em casa. Meu boa noite. Queria falar, solicitar ao prefeito municipal que nos enviasse ou que nos envie um projeto de alteração da Lei 1039, de 22 de agosto de 2017, que dispõe sobre o PEMAC. O PEMAC está passando por uma nova reestruturação e vai necessitar de uma nova legislação para que possa continuar o pagamento do incentivo aos profissionais ligado ao Programa Saúde da Família. E, com isso, a necessidade dessa modificação, e pelo contato que nós já tivemos com a secretária da Saúde, ela nos disse que esse projeto já se encontra sob análise do Executivo Municipal, na assessoria jurídica, e então gostaria, senhor presidente, através do líder de governo, que verificasse essa situação para nós e de que maneira que se encontra esta proposição, esse projeto de lei, para que nós possamos dar andamento aqui na apreciação dessa matéria, para que os profissionais da área de saúde, ligado ao Programa Saúde da Família, a todos os profissionais que fazem parte desse programa de incentivo, para que não interrompa o pagamento desse incentivo que é destinado a esses profissionais. Também
gostaria de tratar de um assunto muito importante nessa noite aqui, sobre a iluminação pública da cidade. Percorrendo as ruas da nossa cidade, principalmente no período noturno, onde que a gente percebe e observa as deficiências onde nós encontramos com problema de luz apagadas ou lâmpadas queimadas, enfim, são muitos problemas em vários bairros, principalmente nos bairros da área periférica da cidade. É onde que mais necessita de uma boa iluminação, é onde que mais falta essa iluminação, por questão de segurança dos moradores, por se tratar de uma luminosidade que realmente há necessidade de olhar para essa questão. Então, pediria, senhor presidente, que a Secretaria da Prefeitura responsável por esse serviço, que olhasse com muito carinho, com muito cuidado nesses bairros, principalmente os bairros da periferia, indo para o Matador, o bairro Nossa Senhora de Fátima, Santa Odila, muitas lâmpadas apagadas, ou seja, estão queimadas e estão necessitando de sua troca. E, conforme o Ferraz citou aqui, existem vários projetos que se encontram na Secretaria de Obras da Prefeitura, necessitando realmente desse complemento de serviço da melhoria de iluminação pública. Nós sabemos que a arrecadação desse serviço de iluminação pública sempre tem um excedente. Todo mês nós, da população, pagamos por esse serviço, existe um superávit. E esse superávit, eu gostaria também, senhor, do líder do governo, que trouxesse para nós o valor do montante desse saldo que se encontra nessa conta, livre, acumulado, só para a gente ter uma noção do que se encontra hoje em disponibilidade de recursos financeiros, que trouxesse para a gente na próxima semana. Tive também verificando o orçamento para o ano que vem, principalmente de uma solução que eu estava aguardando que viesse também para o problema da falta d'água do bairro lá do Monte Verde e outros bairros, do Panorama, do Ponte Alta, da falta d'água aqui na região urbana do município e também da zona rural. Da zona rural, observei no orçamento que tem uma previsão de um recurso de convênio, não de recurso próprio, que não tem disponibilidade de recurso próprio, de possivelmente ampliação da ETA lá do bairro do Jardim, se porventura for assinado algum convênio. Pois bem, e verificando aqui da nossa cidade, no bairro do Monte Verde, nada encontrei no orçamento para o ano que vem. Eu esperava que, pelo menos, fosse colocada alguma coisa que garantisse, logo de imediato, alguma providência necessária para poder atender a nossa população lá. A não ser que o Executivo tenha alguma solução ainda para esse ano e que tenha uma justificativa para não colocar no orçamento do ano que vem. Então, gostaria também de receber alguma resposta lá por parte do Executivo Municipal, se existe essa possibilidade ainda para esse ano, se é por essa razão que não colocou para o ano que vem, ou se realmente não tem verba destinada para poder atender. Que, na verdade, nós aprovamos agora, recente, uma verba para colocação de 2 totens na entrada da cidade, que vai ficar em torno de R$80 mil. Bom, eu repudiei esse projeto, não aprovei, como demais outros três vereadores também optaram pela rejeição desse projeto, mas a maioria ganhou e foi aprovado aqui. Mas, diante disso, dá a entender que está havendo sobra de recursos financeiros. Você tem para construir 2 totens na cidade, que não é um serviço essencial, necessário e emergencial, deixando a comunidade desassistida de um atendimento básico, que é a água potável para consumo próprio. Então, talvez tenha alguma solução, algum recurso na manga, ou seja, disponível para que pudesse ser atendido, aplicado ainda esse ano na aquisição de novas caixas d'água, até que
até que a Justiça solucione o problema que se encontra lá no Judiciário. O Zé, já acabou. Por essa razão, venho aqui, então, fazer esse pedido ao líder do governo que leve e que traga uma resposta para nós na próxima reunião. Quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. Com a palavra o vereador Jefferson Rubens, do MDB. Boa noite, senhor presidente, doutor Rafael, nosso assessor jurídico, funcionários da casa, colegas vereadores, dona Zezé, em especial, semana passada, na última reunião, eu esqueci do boa noite para a senhora, mas vai hoje de coração, também ao Edson e a toda a população que nos ouve, através da rádio e também dos portais da internet. Felizmente ou infelizmente, eu vou voltar num assunto que me abriu uma ferida esse ano, mas graças a Deus as coisas vão se encaixando, que é a fake news a respeito do meu consumo excessivo de água lá em cima na serra. E eu conversei com a Marlene, ela me explicou o porquê foi postado. A revolta realmente era grande, é grande, já amenizou, mas no momento que ela recebeu aquela foto, ela, naquele impulso da falta de água dentro de casa, a necessidade de fazer o serviço doméstico e a reclamação do povo e a falta de água no jardim, ela postou e gerou aquela sensação. O triste é que, na hora de sangrar, a repercussão foi muito grande. Na hora dela amenizar, infelizmente, parece que essa hora da cicatriz, as pessoas dão menos atenção. Então, a gente vê que as pessoas tendem mais pela maldade do que pela bondade. É o que, mas de qualquer maneira, agradeço a Marlene por a retratação dela no próprio Facebook dela e a explicação dela para mim em particular, o porquê. E como eu disse naquele vídeo que eu fiz, eu entendo perfeitamente a revolta das pessoas que faltam água. E, não novidade, Jardim, cidade de Itanhandu, principalmente o Jardim, continua essa falta tremenda de água. Segundo tópico que foi tocado hoje no assunto, os nossos produtores que elevam o nome de Itanhandu, ganhando prêmios lá fora com N produtos. Há tempos atrás, o patriarcal da família Noronha recebeu um prêmio de estimado valor com os pêssegos da Serra dos Noronhas. E hoje, infelizmente, eles sofrem, tanto esses produtores da Serra dos Noronha, como os produtores de queijo e outros produtos artesanais de Itanhandu, com a carência e atenção do poder público. Um assunto que também nós devemos ficar atentos, principalmente o próximo governante e os próximos vereadores, é o assunto mineração. Através de acompanhamento, a gente às vezes dá uma esquecidinha. A taxa de renovação da licença foi efetuada no dia 1º/6. Então, o dono da pesquisa está a pleno vapor, está querendo vender a pesquisa. Então, nós que temos essa responsabilidade, hoje os 9 vereadores, o nosso prefeito e o vice, nós sabemos que são contra, mas a gente deixa um recado para a próxima legislatura, os próximos candidatos, os próximos prefeitos, no caso, os candidatos a prefeito, que sigam com atenção nesse assunto. Se nós temos uma preocupação com os nossos rios, Verde e Passa Quatro, a atenção lá tem que ser redobrada. Porque uma mineração ali, o Rio Verde do Moinho para baixo vai ser contaminado com certeza. Então vamos manter os nossos olhos e ouvidos sempre atentos, as informações sempre em dia, e peço a colaboração dos nossos, hoje, governantes da cidade, que prestem muita atenção nisso, e os subsequentes também. Quero deixar um grande abraço a toda a população de Itanhandu, uma boa noite, uma ótima semana, fiquem com Deus.
Nesse momento faço uso da palavra, vereador Kleberson, do PSDB. Pretendo ser bastante rápido nas minhas palavras hoje. Começo falando sobre um pedido de um morador do bairro Monte Verde, de moradores do bairro Monte Verde, a respeito da rua Gilson Machado. Ocorre um grande deslocamento de bloquetes lá. Não só buracos na rua, mas deslocamento de bloquetes, o que causa transtorno aos pneus dos veículos. Então, já é a segunda vez que estoura pneu de veículo lá, porque os bloquetes se deslocam na hora que vai passar e causa transtorno. Então, pedi ao líder do governo para levar o pedido ao executivo de que priorize, sobretudo, a parte que tiver mais gritante lá, viu, Manuel? Porque eu sei que tem uma equipe lá no Monte Verde cuidando dessa parte do calçamento, mas existem alguns locais que precisam de uma atenção mais rápida um pouco. Então é lógico que não sou eu que faço essa avaliação, mas pedi lá para o Antônio José, a equipe dele, acompanharem os locais que precisam de uma atenção mais rápida, porque os locais que precisam de atenção são muitos. Então, reforço, rua Gilson Machado precisando de reparo no seu calçamento urgente. Falar sobre a reunião com os taxistas aqui semana passada. Durante o mandato é comum que em algumas falas da gente seja mal interpretado ou que alguma palavra seja mal colocada. Semana passada eu recebi uma mensagem de um taxista que eles queriam vir aqui à Câmara. Eu falei perfeitamente. Falei, ou vocês chegam um pouco antes do início da reunião, ou no final da reunião nós abrimos a palavra para vocês. Chegaram antes, eu como presidente reuni aqui todos os vereadores, abri palavra, eles puderam falar sobre as queixas muito justas deles, inclusive, e eles ficaram satisfeitos com isso, mas no final, alguns deles, não todos, mas alguns deles interpretaram equivocadamente a minha fala. Ou eu coloquei alguma palavra de forma equivocada, quando eu disse que não cabia ao vereador resolver aquele tipo de problema. Qual o problema, por exemplo? Aquele daquela passagem lá para baixo da rodoviária, que eles desejam, eles têm um pleito muito grande de que seja fechado lá. Não cabe ao vereador fechar, mandar lá funcionário, blocos, cimento, enfim. Mas quando eu disse isso, alguns interpretaram que eu falei que o vereador não podia fazer nada. E não é que o vereador não pode fazer nada, não pode resolver esse tipo de problema. Mas o que eu me prontifiquei a fazer aqui no dia, que era marcar uma reunião entre o executivo e também a polícia com os taxistas, ainda falei, não faço questão de participar dessa reunião, mas eu vou marcar essa reunião. Isso eu fiz. A reunião está acontecendo nesse momento, já deve até ter acabado, mas foi uma reunião no CVT. Estava agendado para hoje às 18h30. Eu liguei para o tenente, pedi a ele para participar da reunião, ele prontamente me atendeu. Liguei para o prefeito, pedi a ele para participar da reunião, ele prontamente me atendeu e comuniquei os taxistas. Inclusive fui na quinta-feira, lá no ponto de táxi, me desculpar com alguns que tinham entendido a minha fala de forma equivocada. E depois recebi mensagens de outros que tinham entendido a minha fala, mas, enfim. Resumindo, que independente do que alguns entenderam ou não, eu fiz o que cabe a um vereador fazer. Pegar o problema, levar até quem pode resolver. A reunião foi hoje, eu espero que tenha tido um resultado realmente exitoso. Depois vou procurar saber do desfecho dessa reunião, mas eu consegui marcar essa reunião e agradeço todos os taxistas que me receberam durante a semana na rodoviária, aqui no ponto de táxi da Praça da Bíblia também, enfim, acho que esse é o trabalho. E para concluir, dizer que hoje amanheci com uma notícia muito triste do falecimento do senhor Walter. Infelizmente, uma grande perda para nós, um grande amigo, sou amigo da família, deixo aqui para toda a família, no nome da Luizana lá, o nosso realmente sentimento de pesar, de mais profundo pesar, dessa forma solicitando aqui uma moção de pesar ao senhor Walter, que infelizmente não está conosco, mas eu tenho certeza já se encontra com Deus. A toda a família, em nome da Câmara Municipal, os nossos sinceros sentimentos. Com essas palavras eu me despeço aqui desse momento, vereador Kleberson do PSDB, que Deus continue abençoando a nossa cidade. Passando a ordem do dia com a leitura do projeto de lei 036 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Candu para o exercício de 2021. O orçamento.
Esta lei dispõe sobre o orçamento do município de Itaiandu, Estado de Minas Gerais, para exercício financeiro de 2021. Fica aprovado o orçamento geral do município para o exercício financeiro de 2021, discriminado pelos anexos dessa lei, que estima a receita em R$ 57.176.363,50 e fixa a despesa em valor igual. O Poder Executivo é autorizado, nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos termos da legislação em vigor, realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor, abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% do orçamento das despesas, nos termos da legislação vigente, transpor, remanejar ou transferir recursos dentro de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso 6º do artigo 67 da Constituição Federal. Contingenciar parte das dotações quando a evolução da receita comprometer resultados previstos. A lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021. Passando o projeto de lei 043 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que autoriza a concessão de subvenção e contribuição durante o exercício de 2021 e da outras providências. Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção durante o exercício de 2021 a entidades constituídas para finalidades listadas a seguir, observando o limite máximo deliberados para as mesmas. A subvenção e ou contribuição que tratam os artigos 1º e 2º dessa lei serão concedidas por intermédio de fontes de recursos próprios mediante chamamento público ou escolha das entidades, ou por eventual dispensa na forma da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 14, alterada pela Lei Federal 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e Decreto Federal número 8.726, de 27 de abril de 2016, por intermédio de fontes, recursos vinculados por legislação própria, podendo, inclusive, as fontes 119 e 129, enumeradas no artigo anterior, serem alteradas caso haja novas determinações pelos órgãos superiores. Os recursos solicitados deverão ser liberados mediante apresentação de plano de trabalho ou proposta pela entidade interessada de acordo com o cronograma de desembolso previamente aprovado pela administração municipal. Para recebimento da subvenção ou contribuição, fica a entidade obrigada ao cumprimento de exigências legais pertinentes, entre outras, regularidade cadastral e fiscal, e fazer prova da aplicação que lhe foi repassado pelo município no exercício anterior mediante apresentação de prestação de contas dentro dos padrões estabelecidos. As despesas com a execução presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias constantes da Lei Orçamentária de 2021. Passando a leitura do projeto de lei complementar 001 de 2020, apresentado pelo prefeito municipal, que dá nova redação ao artigo 26, inclui parágrafos aos artigos 91 e 95, as alíneas D e E, ao inciso 1º do artigo 169 da Lei Complementar 21, de 26 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal, bem como parágrafo único, e ainda itens à lista de serviços do anexo 1º e da outras providências. Passando a leitura do projeto, só antes explicando, a nossa chefe do setor de fiscal de tributos lá, a Psida, me convidou lá para me explicar do que se tratava isso, antes do projeto vir para cá. Ela disse que são algumas pequenas alterações que já deveriam estar inclusas no projeto inicial, mas por alguma falha não entraram, e que ela vai se prontificar e estar aqui na reunião de comissão, se os vereadores desejarem, para explicar essas pequenas, porém importantes alterações. Esta lei complementar altera o artigo 26 da Lei Complementar 21, de 26 de dezembro de 2019, Código Tributário Municipal, ao qual passa a vigorar a seguinte redação. A unidade fiscal do município de Itaiandu, o FI, será corrigido anualmente mediante decreto municipal no mês de outubro cada ano, de acordo com o índice acumulado, o INPC, nos últimos 12 meses, com aplicabilidade em 1º de janeiro do ano subsequente, com exceção deste exercício, que a correção se dará no mês de novembro, porém considerando o INPC acumulado no mesmo período, ou seja, outubro do exercício anterior a setembro do exercício corrente. A lei complementar inclui os parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º ao artigo 91 da lei complementar de 26 de dezembro de 2019, o Código Tributário. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Com os projetos tendo a sua leitura executada, eles vão às comissões e dessa forma declaro a sessão encerrada, convocando a todos para a próxima sessão ordinária que se realizará no próximo dia 9 de novembro de 2020. Boa noite a todos.